A Capela de São Roque está completando 100 anos. E eu fui até a capela conversar com o padre Carlos Viol. Assista. Neste mês de agosto, a Capela de São Roque, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Glória, tem motivo duplo de comemoração. Além de festejar o seu padroeiro, celebrado pelos católicos no dia 16, a igreja completa 100 anos de construção. Uma programação especial com novena, tríduo e missa festiva vão marcar as festividades. E agora nós vamos conhecer um pouco da história dessa igreja. Uma história importante para Juiz de Fora, para os católicos, para todos que aqui frequentam no seu dia a dia. Essa capela, quando foi construída em 1900, entre 1904 e 1907, era uma capela superior, assim, em beleza, à antiga capela de Nossa Senhora da Glória, porque ela foi construída antes da atual igreja, que foi, portanto, na década de 20. A construção da capela foi uma iniciativa dos migrantes italianos que chegaram aqui, fundaram uma irmandade em 1902. São Roque é de devoção italiana, embora ele tenha nascido na França. A sua devoção na Itália cresceu muito no século XV, e é interessante que foi conservada, como é conservada até hoje, e foi conservada até quando os migrantes vieram para cá no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX. Então, é algo muito bonito, muito associado à vinda, então, dos migrantes. Eles tendo formado a comunidade de 1902 a 1904, em 1904 começaram a construção, e ela ficou pronta em 1907. É um estilo de uma capela muito bonita, ela é muito acolhedora, e pela sua fachada a gente percebe, e algumas fotos antigas que a gente tem, que era uma capela realmente muito bonita, um estilo muito bonito. Ela passou, ao longo dos anos, por um momento de uma pequena reforma, em que ela foi até desativada na construção do prédio ao lado. Aquelas pessoas que passam por aqui, às vezes despercebidamente, não notam que há uma capela na Andradas ao lado da Faculdade de Direito. Mas percebem que entra aqui do outro lado, do lado oposto à faculdade, não existem janelas na capela, justamente porque foi construído muito colado ao prédio da capela, o prédio vizinho. E então é uma construção exprimida, mas que conserva na sua fachada e em alguns detalhes das colunas interiores o estilo original. E você que está ligado agora com o programa vai ter a oportunidade de conhecer detalhes daquela imagem que ali está de São Roque. Quem vai nos explicar isso é o padre Carlos Viol. Que nós temos poucos dados da história de São Roque. Nos conta que ele foi um jovem francês da cidade do sul da França, Montpellier, e quando ele ficou como filho único órfão de pai e mãe, ele vendeu o que ele tinha e resolveu sair em peregrinação. Ele saiu em direção a Roma, a cidade eterna, para fazer a sua peregrinação. Acontece que no século XV dominava a peste na Europa. E ele teve uma atitude muito interessante, que ao invés de se desviar das cidades onde tinha os focos da peste, ele entrava nessas cidades e curava as pessoas. E ele foi como peregrino, então chegou a Roma, conta a história também que ele teria curado um cardeal e que o apresentou ao Papa. E no retorno à sua terra natal, a Montpellier, ele também foi acometido pela peste. E para não dar trabalho para os outros, que é uma coisa muito interessante, ele se retirou sozinho para um lugar isolado. E conta-se que ele teria morrido de fome se não tivesse brotado água da terra no lugar onde ele ficou e se um cão não lhe tivesse trazido todos os dias um pão na boca. Na cidade onde ele nasceu, Montpellier, eu passei por lá o ano passado, eu fui na sua catedral, onde está lá os restos mortais de São Roque, eu fiz questão de olhar se também lá nessa imagem, que é a mais original, existia o cão, né? E existia lá. E numa outra cidade da França que eu vi também uma imagem de São Roque, aparece um anjo segurando o pão. Mas eu creio que o bonito dessa simbologia, então é isso, que ele foi assistido, não querendo dar trabalho para os outros, ele que assistiu os doentes, ao estar doente não quis dar trabalho para os outros, mas foi lhe providenciado essa assistência. E nós temos também o cajado e o seu cantil,
que revelam então que ele foi um eremita, como a gente falou, ele saiu da sua terra, fazer uma peregrinação. Era muito comum na Europa nessa época a figura de eremitas, que pessoas que deixavam tudo e saíam em peregrinação, saíam contando com as doações dos outros para viver, a gente diria assim, uma caminhada espiritual, de ter só Deus como princípio na sua vida. Os eremitas andavam, alguns tinham seus lugares fixos lá de moradia, mas geralmente eles faziam peregrinação. Então o cajado e o cantil são o símbolo então de que São Roque foi um peregrino. Padre, agora com relação às comemorações em torno dos 100 anos aqui da Capela de São Roque, o que está sendo preparado? Esse ano nós estamos fazendo uma novena que termina no dia 14. Vamos também fazer uma procissão no domingo, próximo às 8 horas da manhã, aqui pelas ruas do bairro. E se contam, os antigos contam pelo menos, que há não muito tempo atrás havia até o costume de fazer leilões de gado aqui do lado de fora, se faziam os festejos um pouco mais da tradição popular.